3 super dicas para você mandar muito bem no reading do TOEFL. What's up, guys? Laís aqui. E seguinte, hoje eu vou te dar 3 dicas práticas para você mandar bem na parte do reading do TOEFL, tá? E antes da gente já ir direto ao vídeo, já curte esse vídeo aqui, manda para um amigo, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo aqui, certo? E essa playlist nova aqui que você tá vendo vão ser só sobre as provas de inglês. Então, TOEFL, SAT, ACT, Duolingo e muito mais para começar a te preparar para essas provas, tá? Então, se você pretende fazer intercâmbio, ir para os Estados Unidos, estudar em uma faculdade americana, provavelmente você vai precisar fazer uma prova de proficiência de inglês, tá? E o TOEFL é uma das provas mais aceitas para o seu ingresso em uma faculdade americana, beleza? Então, por isso eu resolvi aqui juntar 3 dicas práticas para quando você estiver fazendo a prova do TOEFL, você mandar muito bem, certo? Então, vamos lá. Se você não sabe, o TOEFL, ele é dividido em 4 sessões e a primeira sessão é a parte do reading, tá? Reading section. Na parte do reading, você vai ter aí 3 a 4 passages, né? Então, textos, e de acordo com cada texto, você vai ter que responder um total de 10 perguntas sobre aquele texto, tá? E você vai ter entre 54 a 72 minutos, dependendo se você tiver 3 ou 4 passages, você vai ter 54 a 72 minutos para ler e responder as 10 questões. Primeira dica é: não leia o texto primeiro. Sim, se você não é fluente em inglês, não vale a pena, né? Você vai perder muito tempo se você começar a ler o texto, tentar entender o que eles estão falando, achar palavras-chave ali no texto. Você vai perder muito tempo fazendo isso. Então, a dica é: vá direto para as perguntas, tá? Se você não é fluente, vá direto para as perguntas. O texto vai ter aí em torno de 700 palavras cada texto e você vai ter entre 3 e 4 textos para responder aí nessa parte do reading section, tá? Então, se você não é fluente, você não vai conseguir ler todo o texto, entender tudo e depois ainda responder as 10 perguntas de acordo com aquele texto, beleza? Então, o que você deve fazer? Você pode primeiro passar o olho, tá, no texto, então você pode meio que entender por cima o que eles estão perguntando, o que eles estão falando no texto, e aí depois você vai direto para a parte das questões. Você pode ir nas questões e referir, né, de volta ao texto, então o texto não some, beleza? Então, enquanto você estiver nas perguntas, digamos lá que tem a pergunta número 1 e pergunte sobre alguma data específica que tem no texto. Você vai ler essa pergunta, vai olhar no texto e vai procurar pela resposta, certo? Então, normalmente, as primeiras perguntas vão ser sobre as primeiras partes, né, o início do texto, e aí conforme você for chegando no final daquelas perguntas sobre aquele texto, provavelmente vai estar mais pro final, tá? Então, aqui de novo a dica é: não leia todo o texto primeiro, não tente entender tudo o que eles estão falando, porque você vai sim perder muito tempo. E outra coisa importante de saber é que você não vai ter um cronômetro na tela. Então, você vai ter entre 54 a 72 minutos, mas não vai saber quanto tempo falta para você terminar a reading section, beleza? E isso nos leva para a segunda super dica, que é: não perca muito tempo em uma pergunta só. Então, não fique estagnado em uma questão que você não consegue encontrar a resposta. Depois que passar os 54 ou 72 minutos, a sua prova, a sua reading section vai acabar e você não vai poder continuar depois ou mudar as suas respostas, tá? Então, não fique estagnado em uma pergunta só. Você pode responder da melhor forma que você conseguir, certo? E aí, depois que você terminar a reading section, depois que você terminar tudo, você pode voltar e mudar a sua resposta, certo? Então, é muito importante que você tenha essa consciência de quanto tempo você pode gastar em cada questão do TOEFL, beleza? E a terceira dica aqui é:
Você vai receber um papel e uma caneta quando for fazer a prova, que é para você take notes, né? Que é para você fazer anotações durante a prova. Você pode levar o seu também, a sua caneta, o seu papel aí, mas é muito importante que você faça realmente anotações durante a prova. Por quê? Porque, obviamente, vai ser importante você lembrar de algumas coisas, principalmente na parte do speaking, do listening, tá? É importante você fazer anotações. Mas por que é importante na parte do reading? Basicamente, então, você vai usar esse pedaço de papel para ir eliminando as respostas que você acha que não estão corretas. E como é que funciona isso na prática? Digamos que você está lá fazendo a parte do reading e aí você leu a pergunta e está olhando no texto para achar a resposta certa, tá? Nas questões você vai ter lá A, B, C e D, por exemplo, que são de múltipla escolha, certo? E aí você olha a questão A e você olha no texto e já vê que não é de jeito nenhum a questão A. Você já anota no seu papel A e põe um traço em cima. O que isso faz? Faz com que você vá eliminando as respostas que você com certeza sabe que não são, e aí digamos que você fica só entre a B e a D, por exemplo. Você consegue ter uma noção muito melhor e procurar no texto exatamente o que você precisa saber para eliminar uma ou a outra e chegar à resposta certa, beleza? Então, resumindo de novo, quais são as 3 dicas práticas aqui para você mandar bem na parte do reading do TOEFL? A primeira delas é não leia o texto primeiro, você pode passar o olho para entender sobre o assunto, entender o que se fala no texto, mas vá direto para as perguntas, porque se você não é fluente em inglês, você não vai conseguir ler 700 palavras e ainda responder 10 perguntas sobre aquele texto, tá? Você vai perder o tempo e é bem capaz que você não consiga terminar a tempo toda a parte do reading do TOEFL, beleza? Então, vá direto para as perguntas. E a segunda dica é não fique estagnado. Se você não sabe a resposta para uma pergunta, faça como eu falei, então vai eliminando as questões, as respostas que você acha que estão erradas, e aí fique entre 2 opções, por exemplo, e faça a sua melhor escolha naquele momento. Depois que você terminar toda a parte do reading section, você pode voltar atrás e mudar a sua resposta, beleza? E a terceira dica é, exatamente como eu falei, vá anotando e vá eliminando as respostas que você sabe que não são, porque com isso a gente consegue pensar com mais clareza e ver se aquelas perguntas estão respondidas no texto e você vai conseguir encontrar a melhor resposta para aquela pergunta, certo? Então é isso, eu espero ter te ajudado. Nessa playlist, como eu falei, a gente vai trazer diversos temas aqui, como se preparar, dicas para se preparar para as provas, não só do TOEFL, a gente vai também trazer do SAT, ACT, Duolingo, IELTS, enfim. Tudo isso para você conseguir mandar muito bem nas provas de inglês, certo? Então, novamente, se você gostou, deixa o seu curtiu aqui e envia esse vídeo para um amigo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e não perder mais nenhum vídeo nosso aqui, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.